Vamos lá, a gente se encontra no Daf Samech Dalet Amud Bet, na segunda linha. A gente viu sobre alguns Chachamim que estavam sentados juntos discutindo alguns assuntos. A Gemara traz agora mais uma discussão entre eles. Adur e Atu Vekami Baileu. Estavam lá sentados, eles se perguntaram outra questão. Ger Toshav, Mau Shevatel Avodat Kochavim. Ger Toshav é alguém que mora em Israel. Ele recebeu sobre si mesmo não ser idólatra. Não é ger no sentido de convertido, e sim, é um goi que mora em Eretz Israel, ele recebeu sobre si mesmo cumprir certas mitzvot e não fazer idolatria. Pergunta para a gente, Agmará, eles se perguntaram, será que o ger toshav ele tem força de anular uma idolatria ou não? A gente viu que um oved kohavim pode anular a idolatria dele, e aí a estátua, o que seja, o que foi que ele fez de idolatria, seja um copo, um prato, uma casa, o que seja, perde a proibição de idolatria. A pergunta é se o ger toshav consegue fazer isso também ou não. Qual a dúvida? De palach mavtil, de lo palach lo mavtil, odin makol bar minei mavtil. Vai Barmineio. A pergunta é a seguinte: será que só que o cara que é idólatra consegue anular a idolatria, mas o ger toshav, já que ele abandonou a idolatria, ele acredita somente em Deus, ele não consegue? Ou talvez não. Todo mundo que pode ser idólatra, digamos assim, todo goi que ele shayach, ele tem alguma conexão, alguma ligação com idolatria, ele pode anular. E esse ger toshav, mesmo que ele próprio não acredita na idolatria, ele tem a ver, ele é ligado com o povo. Ele tem a ver com os goim, por isso ele poderia anular a idolatria. Essa é a dúvida. Será que tem que ser idólatra na prática para anular ou não? Amar le Rav Nachman, falou Rav Nachman para eles, mistabra de palach mavtil de lo palach lo mavtil. Olha, a priori eu diria que quem é idólatra, ele consegue anular a idolatria. Quem não é, não, certo? Baseado na ideia de que para anular uma idolatria, você tem que ter forças, tem que acreditar nela para abandonar. Você não pode abandonar e anular uma idolatria que você não acredita nela. Então, a priori, para Rav Nachman, eu diria que quem não acredita não tem força para anular. Meiti veio perguntar a Gemara, Israel, chamava da Kohavim Bashuk, um Yehudi que encontrou uma idolatria no Shuk. Tinha um desenho nela ou algo do tipo. Enquanto ele não pegou isso para ele, enquanto ele não fez quinhá, não adquiriu essa idolatria, ele chega para um goi e fala, olha, anula essa idolatria para mim, por favor. Meshebat leiador, mas se ele já pegou a idolatria, já está na mão dele, ou seja, se tornou do Yehudi, ele não pode pedir para o Oved Kohavim anular essa idolatria, nem chamou, porque foi dito, Oved Kohavim mevatel avodat Kohavim shelo v'shel chavero, ben ovda ou ben shein ovda. Um Oved Kohavim, ele pode anular a idolatria dele e do amigo, tanto faz se ele trabalha para essa idolatria ou não trabalha. A Gumará travou aqui, vou fechar abrir de novo. Voltando, desculpa. Então, a Braita fala para a gente que um Oved Kohavim, ele pode anular a idolatria tanto a dele quanto a do amigo, como nesse caso, que um Yehudi achou na rua uma idolatria e ele pediu para um goi anular, mesmo que na idolatria dele ele pode anular. Ben novda, ben chinovda. Tanto faz se ele reza para essa idolatria ou se ele não reza. Ou seja, tanto faz se ele acredita ou não acredita nessa idolatria, ele pode anular. Agora, a pergunta da Gemara, para tentar entender essa braita e trazer uma conclusão com relação ao ger toshav, fala o seguinte: mai ovda ou mai shein-ovda? O que significa que ele idolatra essa idolatria ou ele não idolatra? Se está se tratando do próprio Oved Kohavim, que a gente está falando, olha, tanto faz se ele acredita nessa idolatria ou não acredita nessa idolatria, ele pode anular, isso já foi dito que ele pode anular tanto a idolatria dele quanto a do amigo. O que é a idolatria do amigo? É a idolatria que ele não acredita, mas o amigo acredita. Então, acreditar na idolatria ou não já foi dito, certo? Já foi explicado que ele pode anular tanto a idolatria dele, que ele acredita, quanto a idolatria do amigo, que ele não acredita. Então, o que significa? Que tanto faz se ele é idólatra ou não. Ele lava. Então, a primeira qual a explicação? Ou dá o Oved Kohavim, mas se não dá, ger toshav. A priori, o que significa ovda ou shein ovda, que ele idolatra ou não idolatra, não é se ele idolatra ou não especificamente essa idolatria, e sim se ele é idólatra ou não é idólatra. É se ele é Oved Kohavim ou se ele é ger toshav. Se ele é tanto faz, ou seja, a Brata vem dizer o seguinte,
Um Oved Kohavim pode anular a idolatria, tanto a dele quanto a do amigo, ou seja, tanto faz se ele acredita nessa idolatria específica ou não, tanto faz se ele acredita ou não acredita, ou seja, se ele é idólatra ou não é idólatra. Então, nessas quatro situações, tanto uma idolatria que ele acredita, quanto uma idolatria que ele não acredita, quanto alguém que Bichlal não é idólatra, todos eles podem anular a idolatria. O Shmaminai, a gente pode concluir essa braita, Gertoshav, Nami Vivatel. A gente pode concluir que um Gertoshav, ele pode levatel, ele pode anular uma idolatria. Responde Agmará, talvez não. Talvez a interpretação da braita é diferente. Talvez o que a Braita disse, que um Oved Kohavim pode anular a idolatria, tanto dele quanto do amigo, tanto se ele acredita quanto se ele não acredita, que significa o seguinte, se você me fala que a continuação da Braita, bem novdá, bem chenovdá, tanto faz se ele acredita ou não, está se tratando do próprio idólatra, ele próprio é idólatra, a pergunta é se ele acredita especificamente nessa idolatria ou não, que a gente perguntou que a priori, isso exatamente está escrito no começo da Braita, que é dele ou do amigo. O que significa idolatria dele ou do amigo? A idolatria que ele acredita ou que o amigo acredita, então estaria escrito duas vezes. Shelov e Shelchavero, que ele acredita ou que o amigo acredita, bem novdá, bem chenovdá, tanto faz se ele acredita ou não, a priori é repetitivo, e por isso a gente concluiu que está se tratando de Gertoshav, ou seja, alguém que Bichal não é idólatra, talvez não. Talvez é buscado da seguinte forma. Reisha ze veze la peor, veze ze la marcolis, seifa ze la peor, veze la marcolis. A Reisha vem dizer o seguinte, se o... Como chama? Se o Oved Kohavim, aqui, o que significa dele e do amigo? Significa o seguinte, ele e o amigo, os dois acreditam na mesma coisa, os dois acreditam em Baal Peor ou em Márcoles, mesmo que não pertence a ele, ele pode anular. Porque ele acredita na mesma coisa. É isso que a Braita vai dizer. Se os dois acreditam na mesma coisa, mesmo que isso não pertence a ele, pertence somente ao amigo, ele pode anular. E o fim da Braita, bem novdá, bem chenovdá, vem dizer que não só isso, mesmo que ele não acredita nessa idolatria, ele só acredita em outra, ele também pode anular. Zele Peor, Zele Márcolis. Ele acredita em Baal Peor e o amigo acredita em Márcolis, dois tipos diferentes de idolatria, também nesse caso ele pode anular a idolatria, mas talvez alguém que é Gertoshav, alguém que Bichlal não é idólatra, talvez ele não, ou seja, dessa Braita não dá para concluir qual o din de um Gertoshav. Meiti veio pergunta, Gumará, eis é o Gertoshav? Quem é chamado de Gertoshav? Alguém que recebeu sobre si mesmo, perante os três amigos, de não ser idólatra, o Haverim talvez é três Tamdei Hamim, ele recebeu sobre si mesmo perante três pessoas de não ser idólatra, ele é chamado de Gertoshav. Hamim diz também, fala o seguinte, de acordo com o Hamim, não é suficiente somente abandonar idolatria, precisa também que ele cumpra as 7 mitzvot de Bnei Noach. Acherim omrim, ele lo baú liklal Gertoshav. Acherim é outra opinião. Na Braita diz que não. Esses daqui não são chamados de Gertoshav. Gertoshav é outra coisa. Eleise o Gertoshav, zeger ochel nevelot, shekibel lav lekeim kol mitzvot amonot batorah, chutz meisur nevelot. Gertoshav é alguém que ele decidiu que ele vai cumprir todas as mitzvot da Torá, fora uma. Nevelot, ele come nevelá, ele não come carne kasher, certo? Ele come tudo, cumpre tudo, mas carne kasher não, ele come nevelá, come qualquer coisa. Isso aqui é chamado Gertoshav, certo? É alguém que ele cumpre mais coisas. De acordo com o Rabi, na hora que ele já não faz idolatria, já é Gertoshav. De acordo com o Rabi, não, precisa de 7 mitzvot de Bnei Noach. De acordo com o Acherim, não, tem que ser que ele cumpre tudo, menos carne kasher. Isso é chamado de Gertoshav. Qual o din dele? O que eu posso... ou seja, qual o ponto da Braita? O que a Braita vem falar? Independente da opinião, tanto o Rameir quanto o Hamim quanto o Acherim, cada um definiu o Gertoshav de maneira diferente, e fala a Braita o seguinte, Me'achedim etzlo yain, vein mafkidim etzlo yain. Me'achedim etzlo yain, ou seja, você pode deixar ele guardar o vinho para você por um tempo curto, pode ir para ele e falar, olha, eu preciso guardar esse barril, não tenho onde deixar agora, eu quero deixar com você, mas deixar para ele a longo prazo, que ele pode acabar misturando com o vinho dele, aí é proibido.
Então, deixar com ele, tudo bem, por um tempo, mas guardar com ele a longo prazo é proibido. Mesmo numa cidade em que a maioria lá são Yehudim, também é proibido, porque pode acabar trocando os vinhos. Mas deixar com ele vinho temporariamente, isso é permitido, mesmo na cidade que a maioria lá é o Oved Kohavim, é permitido deixar com ele o vinho. Shmeno Teino. A priori está dito na Braita que o óleo dele é igual o vinho. Certo? Que o óleo desse Gertoshav é proibido usar ele igual o vinho é proibido. Igual o vinho do Gertoshav é proibido. Mas aí a Gemara já conserta isso. Será que o vinho dele é proibido? Desculpa, o óleo dele é proibido igual o vinho? Sakadata, será que é isso que quer dizer? Shemen Maikaven. Qual a proibição do óleo? Porque eu não posso comprar óleo dele. Qual o problema? Que proibição teria no óleo? Tem aqui algum tikkun, um minutinho. Maika Ave, esse Ain Nesser que a gente apaga. Ela yenokeshmeno. Então, não. Então a gente vem consertar que o vinho dele é igual o shemen. Ou seja, esse Gertoshav, o vinho dele não é completamente proibido igual o Yain Nesser, o vinho dele é igual o óleo não é proibido por Yain Nesser, assim também o vinho dele não é proibido por Yain Nesser. Bom, já vamos ver uma segunda opinião com relação a isso, mas a priori o vinho dele não é Yain Nesser porque ele não é idólatra. Então o vinho dele é igual o óleo eu posso comprar dele vinho também. Deixar com ele um barril de vinho, pode acabar trocando, ele não se importa tanto, ele pode acabar trocando o meu barril de vinho, que é kasher, com um barril de vinho de Yain Nesser. Aí pode dar confusão, mas o vinho dele mesmo não é considerado Yain Nesser, porque ele não acredita em idolatria. O Lechar Kodavar, que o Oved Kohavim, com relação a todo o resto, ele é igual a um idólatra comum, certo? Igual ao Oved Kohavim, ele não cumpre mitzvot, certo? Ele não cumpre mitzvot, não tem mitzvah de Verhatrach Gamorra, pode cobrar dele juros, não precisa emprestar para ele dinheiro, etc. Rabban Shimon Omer, Yeino Yain Nesser. Rabban Shimon fala que não. O vinho dele é Yain Nesser, certo? A gente falou a primeira opinião que o vinho dele não é Yain Nesser, o vinho é igual óleo. E Rabi Shimon fala que não. Rabban Shimon fala que não, que o vinho dele é Yain Nesser. Tem quem diga que não é Yain Nesser completamente, é permitido beber. Eu tenho aqui duas opiniões extremas. Katanimia, agora, para que toda essa braita? Toda essa braita é a continuação da nossa pergunta anterior. Rav Nachman falou que a priori o Gertoshav não pode anular a idolatria. Rav Nachman falou que a priori ele diria por svará, por lógica, que só quem é idólatra pode anular a idolatria. A gente quer provar essa braita diferente. Katanimia, aqui está escrito na braita, o Lechar Kol Davar, Areu que Oved Kohavim. Foi dito nessa braita, alguns dinim específicos do Gertoshav, se eu posso deixar vinho com ele, com o din do olho dele, etc. E no fim da braita foi dito que com relação a todos os outros assuntos, com relação a todos os outros temas, como o Shabbat, por exemplo, você precisa de uma ajuda de um goi para fazer alguma coisa no Shabbat, ele não é Yehudi. Pode ser que o cara não cumpre todas as mitzvot, menos carne kasher. Ele não é considerado Yehudi ainda. Com relação a todo o resto, ele é considerado Oved Kohavim. O que a Breta vem dizer? Ele é Ma'il Chetá? Lav de Mivatel, Avodat Kohavim, que Oved Kohavim. A priori, talvez essa Breta vem dizer que o nosso Gertoshav, ele tem força para anular uma idolatria igual a qualquer idólatra. Ou seja, podemos concluir dessa braita, não como o Rav Nachman falou, que um idólatra não pode, que alguém que não é idólatra, um Gertoshav não pode anular a idolatria. A gente vê que o Gertoshav tem algumas alahot especiais de guardar com ele vinho, de usar o vinho dele, mas com relação a anular a idolatria, ele é igual a qualquer outro idólatra, que ele pode. Temos então aqui uma pergunta para Rav Nachman. Amar Rav Nachman Baritza, que ele tem reshut, ele vai ter reshut. Rav Nachman diz, não. O que está escrito aqui, com relação a todos os outros assuntos, ele é considerado Oved Kohavim, não é com relação a idolatria, anular a idolatria, é com relação a dar reshut e levater reshut. O que significa isso? Significa o seguinte, se um Yehudi mora num condomínio, certo? Vamos pegar um condomínio fechado e o Yehudi quer carregar coisas da casa dele para fora. Agora, a priori, os Chachamim proibiram carregar coisas da casa para fora. Por quê? Pela Torá é proibido eu tirar coisas do Reshut Yahid no Shabbat, certo? No Shabbat.
No Shabbat é proibido tirar coisas do Reshut Yachid, da minha propriedade particular, para o Reshut Rabim, para a propriedade pública. Então eu não posso tirar coisas da minha casa para a rua, se não tiver Eruv. Mas, qual o din de uma propriedade particular que pertence a muitas pessoas? Não é rua, não é público, mas é um condomínio fechado. Então, Rahamim obrigaram a fazer Eruv. Eu preciso juntar todos os Yehudim que moram nesse condomínio fechado, ou num prédio, por exemplo, que ele é cercado em volta. Eu preciso juntar todos os Yehudim e fazer um Eruv entre todos. O que acontece se alguém não participou do Eruv? O que eu preciso fazer agora para poder carregar ou não? Então, temos uma diferença entre um Yehudi que não cumpre mitzvot e um Oved Kohavim. Então, fala o que a Braita disse, que o Ger Toshav ele é considerado como Oved Kohavim, significa que ele não é considerado como um Yehudi que não cumpre mitzvot, ele é considerado como um Goi. Oved Kohavim. Em que sentido? Com relação a dar o reshut para ele, dar a permissão de usar a área dele ou levater. Que está escrito na Braita o seguinte, que detalha. E aí vem uma Braita que explica esse tema. A Braita fala o seguinte, Israel mumar meshamer shabato bashuk mevater reshut. Shem meshamer shabato bashuk en mevater reshut. Se tem um Yehudi mumar, um Yehudi que não é religioso, não cumpre mitzvot, não acredita em nada. Mas, bashuk, fora de casa, befarece em lugares públicos, ele mechamer Shabbatot, ele não mechalel Shabbat publicamente. Eu sei que na casa dele não cumpre Shabbat, não faz nada, mas publicamente, na frente de todo mundo, ele sim respeita o Shabbat. Então, caso ele não tenha participado do Eruv, chegou sexta-feira, começou o Shabbat, ou talvez, e esqueceu, viu que ele não se juntou ao Eruv, e agora ele tem uma casa nesse condomínio, ele pode levar o reshut dele, ou seja, ele pode chegar para as pessoas que fizeram Eruv e falar, olha, o meu reshut, a minha parte que eu tenho direito na área externa do condomínio, eu estou abrindo mão dela para vocês, e vocês podem usar a minha parte. E aí é como se ele tivesse participado do Eruv. Mas se ele não mechamer Shabbatot bashuk, ele mevater reshut. Mas se ele não cumpre Shabbat fora de casa, ou seja, ele mefaler Shabbat também em lugares públicos, ele não tem força de levater o reshut dele, ele não pode anular, vai ter que comprar dele, vai ter que alugar dele o reshut dele. Neishamru, Israel não tem reshut, vai ver Kohavim ad sheiskor. Um Israel, um Yehudi, alguém que cumpre Shabbat, ele é considerado Yehudi com relação a esse tema. Então, alguém que cumpre Shabbat, pelo menos externamente, fora de casa, ele é considerado Yehudi, ele pode anular o reshut, ele pode entregar o reshut dele e abrir mão. Mas se ele for o Oved Kohavim, se ele for um Goi, ou se for um Yehudi que não cumpre Shabbat mesmo publicamente, ele é considerado Oved Kohavim, e ele precisa alugar o reshut dele. Ele não pode só levar-te, anular, ele precisa realmente, tem que pagar para ele para usar a área dele. Então, Ger Toshav, mesmo que ele é um cara direito, que respeita 7 mitzvot de Benei Noach, que não faz idolatria, a parte dele, se eu quiser fazer Eruv e usar a parte dele, eu preciso pagar, eu preciso comprar a parte dele. Keitzad, então como funciona? Keitzad omer lo, reshuti knuya lecha, reshuti mevoter lecha, kana, ven tzarech liskot. Keitzad, agora o Israel que dá reshut, certo? O Israel, o Yehudi, que ele pode abrir mão do reshut dele, que ele cumpre Shabbat, pelo menos fora de casa, se ele falar, o meu reshut, estou entregando ele para você, eu estou abrindo mão dele para você, já está mevutal e não preciso fazer nada. Então, a Braita que disse que o Ger Toshav ele é considerado como Oved Kohavim para todos os assuntos, está falando sobre esse tema, não está falando sobre anular a idolatria, está falando sobre com relação ao Shabbat, com relação à possibilidade de abrir mão do reshut dele no Shabbat, se ele pode abrir mão ou não, se precisa comprar dele ou não precisa comprar dele, mas com relação a anular a idolatria, talvez não é o tema. Então, a priori a gente ficou com a Svará de Rav Nachman, que um Ger Toshav, já que ele não acredita em idolatria, ele não tem força de anular uma idolatria. Bom, conta o seguinte, Rav Yehuda Shadar Leite Kurbana Avidena Beyom Eidam. Rav Yehuda mandou um presente para um Goi, o nome de Lavidena é o nome do Oved Kohavim. Rav Yehuda mandou para ele um presente no dia da idolatria, no dia da festa da idolatria.
certo? E a priori seria proibido, porque você não pode dar presente para um goi no dia da idolatria dele, porque ele vai agradecer o Deus dele. Então, dá um presente de Natal para um Oved Kohavim, aqui para um goi, talvez acreditar no Natal não é considerado idolatria, mas digamos que fosse idolatria, dá um presente para um goi no Natal, ele vai agradecer o Yeshua, ele vai agradecer o Deus dele. Isso aqui é proibido porque você está incentivando ele a fazer idolatria. Com relação ao Natal, para o Goi especificamente, para ele não é idolatria, mas se fosse, seria proibido. Agora, como o Ravilda fez isso, Amar falou, Ravilda, e a Dana Beide, Lopalach Lavodat Kohavim. Ravilda fala, eu conheço esse Lavid, eu sei que ele não acredita em idolatria, então mesmo que é o dia da idolatria, eu mandei para ele presente, porque eu sei que ele não acredita. Amarlei Rav Yossi, perguntou Rav Yossi para Rav Yehuda, Beatania, Reita, Ensina Braita, eis o Ger Toshav, qual que bela lá, Befnei Shosha Havim, Sholó, Lavodat Kohavim. Quem é considerado Ger Toshav? Quem eu considero uma pessoa que não é idólatra? Alguém que ele recebeu sobre si mesmo perante 3 pessoas de não fazer idolatria. Ou seja, isso que você sabe que ele não é idólatra, isso que você conhece ele pessoalmente, você sabe que ele não faz idolatria, não serve, não é suficiente. Para ser considerado Ger Toshav, não ser idólatra e poder mandar para ele um presente também, tem que ser alguém que falou perante 3 pessoas, eu não acredito em idolatria, e não é esse o caso. Responde Ravilda que Tânia, e fala, não, isso daqui que precisa dessa condição que ele tenha recebido sobre si mesmo, não fazer idolatria não é com relação a dar um presente, é com relação a é com relação a mitzvah de sustentar ele. Você vê que ele está passando fome, ele está em dificuldades, você só tem a obrigação de sustentar ele, se ele realmente não é idólatra. Mas mandar um presente que não é sustentar ele completamente, é uma coisa menor, é suficiente que eu conheça ele e saiba que ele não é idólatra. Então, se eu quiser sustentar ele, de forma geral, tem uma mitzvah de não deixar a pessoa morrer de fome, certo? Aí eu dá para ele comida. Mas se o cara é idólatra, ele acredita em idolatrias, então não tem nada a ver com ele. Não preciso sustentar ele. Então, para sustentar uma pessoa, eu preciso ter certeza que ele não é idólatra completamente, que ele se mesmo não acreditar em idolatria. Mas, para mandar um presente, é suficiente que eu conheça ele. Que um Ger Toshav, que ele começou um processo de conversão a priori, certo? Ele começou ele deixou de acreditar em idolatria, ele até cumpriu o mitzvot de Bnei Noach, mas se ele não fez Brit Milá, ou seja, ele não terminou a conversão dele, ele não virou Yehudi, ele só deixou de acreditar em idolatria, ele é como se fosse um min Ovdei Kohavim. É como se ele fosse alguém herege dentro de Ovdei Kohavim. E ainda assim, a priori, ele é considerado como Oved Kohavim, certo? Parece de Rabi Yohanan. Não tem racho aqui, mas parece que Rabi Yohanan está falando aqui, olha, o Ger Toshav, que ele passou 12 meses e não fez Brit Milá, ele não é Ger, ele não se converteu, e ele é como se fosse Oved Kohavim, ele é algum tipo de Oved Kohavim, que ele está no mesmo tipo, no mesmo estilo, não é alguém que eu posso dar para ele presentes a priori. Responde Raviu Datam, que conte que veio Lamur Velobal. Não, lá é um Oved Kohavim que ele decidiu se converter, abandonou a idolatria, e no meio do caminho ele voltou atrás. Não fez Brit Milá. Ou seja, ele recebeu sobre si mesmo, eu vou me converter, vou fazer Brit Milá, fazer tudo certinho, e de repente eu vejo que ele não fez Brit Milá. Isso é um sinal de que ele voltou atrás. Se ele não fez Brit Milá, é sinal de que talvez ele mudou de ideia. Por isso, eu considero ele ainda como Oved Kohavim. Mas, fala a Vilda, um goi que eu sei que ele abandonou a idolatria, ele não decidiu se converter, não é que ele falou, vou me converter, vou fazer Brit Milá e tudo certinho. Ele só parou de acreditar na idolatria dele, e mesmo que ele não fez Brit Milá, ele é considerado alguém que abandonou a idolatria, eu posso mandar para ele presente. Porque o Oved Kohavim falou, olha, vou me converter, vou fazer Brit Milá e tudo, e no fim não fez, sinal de ter uma coisa errada, de que ele continua acreditando na idolatria dele, por isso é proibido. Mas alguém que nunca falou que vai se converter, ele só falou, não acredito mais em idolatria, mesmo que ele não fez Brit Milá, eu já posso confiar que ele não acredita mais na idolatria, porque ele nunca falou que ele ia fazer algo a mais, então pode mandar para ele presente. Rava também mandou um presente, Kurbena,
algum presente, alguma coisa do tipo, para um cara chamado Bar Shishach no dia da idolatria deles. A Mari, ele falou a mesma coisa. Dana bem de Lopalach, na verdade, com o Rabim falou, Rava, eu sei que ele não acredita em idolatrias, por isso eu posso mandar para ele presente nesse dia, porque eu sei que ele não vai começar agora a agradecer a idolatria dele pelo presente que ele ganhou. Azal, acho que Redeativ Atzavarei Bevarda Vekamin Zonot Arumot Kamei. Rava foi se encontrar com ele. E quando ele chegou lá, quando ele encontrou com esse Bar Shishach, ele viu que esse Bar Shishach estava numa piscina feita de água de rosas, eu sei, algum tipo de água muito com cheiro, com aroma muito bom. Ele estava lá de boa, tomando banho tranquilo, e ele tinha Zonot Arumot Kamei, ele tinha lá várias mulheres para ele sem roupa, quer dizer, ele estava aproveitando a vida. Ele tinha uma casa de banho só dele, com água de rosas, e um monte de mulheres para servir ele. A Marley falou esse Bar Shishach para Rava, Itlechu Kaigar na Lama de Aten. Falou Bar Shishach para Rava, falou, olha a minha vida, olha o que eu tenho tudo que eu quiser aqui, eu tenho aqui essa casa de banho só para mim, água de rosas, quentinho, posso aproveitar a vida, tenho aqui mulheres à vontade, vocês têm alguma coisa parecida com isso no seu Olam Haba? A Marley Didan Adifa Fei Miai. Falou Rava para ele, o nosso Olam Haba é melhor do que o que você tem aqui. A Marley falou Bar Shishach para Rava, será que dá para ficar melhor que isso? Amarlei, atunico alaihu imata de malchuta, anan lotiavi alan imata de malchuta. Falou para ele o seguinte, olha, eu sei que você está de boa aproveitando a vida aí, mas você tem no fundo da cabeça uma preocupação. Se o rei te chamar, se o governador te chamar, você sabe que a qualquer momento você tem que abandonar todas as suas travos, todos os seus desejos e cumprir a vontade do rei. A gente, quando chegar lá em cima, o nosso Olam Haba tem liberdade total. A gente não vai ter nenhuma preocupação na cabeça, nenhum medo, nada. Uma tranquilidade maior. A Marley falou, Bar Shishach para Rava, Ana minha mãe mata de malchuta e kalai. Falou para ele, quem está sobre mim? Que rei tem controle sobre mim que eu preciso ouvir o que ele falar? Certo? Ele falou, também não tenho, eu estou totalmente tranquilo. A Deatve, enquanto eles estavam lá conversando, até ao prística de Malta, chegou um mensageiro do rei, certo? Esse Bar Shishach, aparentemente, era um grande general, um governador, mas ele tinha o rei acima dele. Enquanto eles estavam conversando, chegou um mensageiro do rei, Amalei, cum de Kabbalah Kamalka. Levanta que o rei está te chamando. O rei pediu para você vir. Certo? Então, já na hora que ele falou para Rava, que eu não tenho medo de ninguém, quem está acima de mim para você falar que o seu Olam vai melhor que a minha situação, justo naquela hora já apareceu alguém para chamar ele. Tinafat Vazil, quando ele estava saindo, a Marley, esse Bar Shishach falou para Rava, Eina de baile merzeilech bishuta tivka. Falou, um olho que olha para vocês, para bem ser de maneira ruim, que tem inveja de vocês, que fique cego, certo? Quem olha para vocês de maneira negativa, com inveja, que ele fique cego na hora. Amarelava, amém. Quando ele falou isso, Rava falou amém, placa e nem de Bar Shishach, na hora esse próprio Bar Shishach ficou cego, certo? Quando ele viu que o que Rava falou, que ele também tem medo do rei, e na hora apareceu um mensageiro para comprovar o que Rava estava falando, ele percebeu que em Am Israel, que Rava é alguém especial, não é um cara qualquer. A Kadosh Baruch Hu faz acontecer justamente o que ele disse. Então ele falou, olha, quem tem inveja de vocês que ele fique cego. Quando Rava falou amém, o próprio cara ficou cego porque ele estava sentindo isso dentro dele. Amara Papi, e baile Lomei Marlei me aikra, Benot melachim bikarotecha, mitzvah shagali minecha beketem ofir. Rav Papi traz aqui um passuk que com relação ao Olam Haba, certo? Que Rava falou, olha, o nosso Olam Haba é melhor do que você tem aqui, porque a gente não vai ter medo, não vai estar sob controle de ninguém. E Rav Papi falou para ele, a gente podia tirar isso de um passuk. Um passuk que fala sobre a situação do Olam Haba, que tem uma tranquilidade, tem uma calma, que é melhor do que a situação que o próprio Bar Shishach estava. Rav Nachman que Rav Nachman falou, não, olha, ele podia ter respondido outra coisa. A gente tem outro lugar onde a gente encontra esse Olam Haba, que ele está acima de qualquer prazer do Olam Hazé. Tem um passuk que diz,
que ninguém viu os prazeres que tem no Olam Abá, eles estão muito acima do que qualquer coisa que a gente encontra no Olam Hazé. Então, Rava podia ter respondido desse passuco, mas tá bom, ele escolheu responder de outro lugar, mas de qualquer jeito, tem outros sukim, tem outras fontes onde a gente encontra que o Sahar, o prazer no Olam Abá, é maior do que qualquer coisa que tem no Olam Hazé. Escolha.